que alegria estar aqui com mais um podcast Lideranças Diversas, onde a gente vai contar histórias inspiradoras de lideranças diversas do setor automotivo e da mobilidade. Aqui você vai encontrar histórias de pessoas pretas, de mulheres guerreiras, de LGBT, de 50 a mais e tudo mais que a gente engloba aí dentro de diversidade, mas claro que muitas vezes a gente vai encontrar uma misturinha de cada eixo aí para te contar um pouco essas histórias. E eu queria começar agradecendo os nossos patrocinadores que fazem esse podcast aqui ficar cada vez mais forte, cada vez mais especial. Então, nosso super obrigada a Bosch, a Cummins, ao Grupo ABG, a Lear, a Mercedes-Benz e a Volkswagen. E hoje eu vou ter uma conversa muito especial e cheia de boas ideias e bons insights aí, porque a gente estava conversando nos bastidores e eu fiquei super animada para contar muita coisa aí para vocês dessa mulher que é um poder de mulher, que eu já conheço faz bastante tempo e eu já queria que ela estivesse aqui nessa conversa há bastante tempo também, que é a Luciana Giles, que ela é diretora de comunicação da Cummins para a América Latina e também de relações governamentais da Cummins para o Brasil. Lu, que delícia ter você aqui comigo. Ah, Paula, que bom estar aqui. Nossa, uma felicidade enorme, um orgulho enorme. Sabe que eu sou super fã, tua fã de todo o projeto que você traz aqui, que você construiu junto com esse time maravilhoso da AB. E é um orgulho enorme estar aqui mesmo, estou super feliz, super ansiosa, que bom que deu certo. Que bom que deu certo, porque acho que você tem uma história tão legal para contar, que acho que muita gente não conhece e que é super inspiradora. E eu acho também que você tem um engajamento com diversidade que casa, assim, para a gente trazer um monte de coisa aqui para esse papo, né? Ah, muito legal, está no meu propósito, né? Está no meu ser já. Mas eu acho que a diversidade ela só caminha bem se tem propósito. É aí, verdade, né? tem Vamos razão. combinar. Vamos começar falando da sua trajetória, que eu sei que é um papo longo esse pedaço. Sim. Porque você é uma pessoa assim, multicultural, que, para quem não sabe, nasceu lá no Peru, mas veio parar no Brasil e passou por um monte de lugar aí. Então, conta pra gente como que foi sua trajetória e já contando junto com ela essa sua parte profissional, porque ela foi nascendo junto desse seu tour global aí. É verdade, é verdade. Então, eu nasci no Peru, mas tive a oportunidade de morar em diversos outros países, mas principalmente no Brasil. Então, eu sou peruana brasileira. Gostei. Né? Eu adoro, acho que a gastronomia melhor do mundo é a peruana, mas eu torço para o Brasil, né, na Copa do Mundo. Pelo menos torcia, né? Você torce para o Brasil? Você confessou essa. Gostei. Continuo torcendo, viu? Mas eu tive a oportunidade, né, de ter essa vivência, essa experiência, talvez, multicultural em função do meu pai, né? Meu pai, ele foi funcionário das Nações Unidas, da FAO, e ele muito cedo teve que viajar e desenvolver projetos em diversos lugares no mundo, né? E eu, antes mesmo de eu nascer, sou filha aí, nós somos em 5, né, filhos. Os meus irmãos e a minha irmã foram nascendo em lugares diferentes, né? Você tem irmãos e irmãs de diversas nacionalidades, só que do mesmo pai e mãe. Do mesmo pai e mãe. Então, tem um irmão que nasceu na Colômbia, e tem um outro irmão que nasceu no Rio de Janeiro, né? E aí nós fomos nascendo também no Peru. Então eu nasci no Peru e depois desse meu nascimento, meu pai foi convidado para trabalhar no Brasil. Então nós viemos para Brasília, moramos em Brasília, depois moramos em Recife um bom tempo. E depois de alguns anos, meu pai foi convidado para trabalhar na FAO em Roma. Ai, meu Deus. E daí você saiu do Brasil e foi para a Itália. E saímos do Brasil todos, né? Com malinha e cuia ali, fomos morar na Itália, moramos por 5 anos. E foi bem interessante porque nós tínhamos que aprender a língua, né? Enfim, o italiano ali. E meus pais falaram, não, tem que aprender uma outra língua, vamos colocar as meninas no colégio francês. Ai, meu Deus! E aí, né, aquela loucura, tivemos que aprender o francês, então a gente teve que ir muito cedo. Nossa, e como foi aprender francês morando na Itália? Porque no fundo é um super desafio, porque vocês já tinham que aprender o italiano também. Exato! Mas eu acho que esse pai exigente. Mas quando você é criança, né, Paula? É fácil, né? É muito mais fácil, assim, parece que tudo dá certo, né? E no fim você fala, fica para sempre, digamos assim, né? E ficou para sempre? Você fala essas 4 línguas, 5, porque tem inglês depois, Tem inglês depois, né? Fica, Paula, porque, assim, você esquece um pouco, mas depois eu vim trabalhar numa empresa francesa, então eu resgatei tudo, né? Foi muito bom.
Mas lá na Itália, então, eu fiquei por um tempo e depois nós voltamos para o Brasil e aí eu fiquei morando em Curitiba, no Paraná. Lá eu fiz o meu segundo grau, na verdade, ensino médio. Aí a gente está nessa de segundo grau. Né? E aí eu fiz a minha faculdade, aí eu conheci o meu marido e casei muito cedo, né? E nesse momento a gente decidiu ir embora do Brasil novamente. Você fazia faculdade do quê? Na época eu estava perdidinha, viu? Eu fiz biologia. Depois eu fui para comunicação, relações públicas. E lá, quando a gente morou fora, a gente foi morar na Inglaterra, eu comecei a fazer administração na área de TI. Meu Deus! É uma loucura. E só depois que fomos morar para o Canadá é que aí eu fiz a minha faculdade, efetivamente, de administração e marketing. Então você saiu do Brasil depois com seu marido, daí você foi para a Inglaterra antes, Daí né, eu fui para a Inglaterra com um filho pequeno, tive meu filho muito pequeno, muito jovem, né? Fomos com ele e depois fomos para o Canadá. E lá eu me formei, né, em administração com ênfase em marketing. Meu marido se formou no mestrado naquela época e o meu sogro ele estava adoecendo no Brasil, ele não estava muito bem de saúde. E meus pais moravam no Brasil. E nós decidimos voltar para o Brasil. Seus pais estavam morando onde? Eles já estavam em São Paulo? Eles estavam em Brasília já. Brasília. E aí voltamos para o Brasil e é muito bom morar fora, sabe, Paula? Mas é muito bom voltar para o Brasil. Mas essa bagagem fez toda a diferença na tua vida, imagino eu. Fez toda a diferença, porque você tem que aprender culturas novas, você tem que aprender piadas novas, você tem que aprender a forma de se relacionar com pessoas. Né? E uma das coisas que foi muito marcante para mim foi a necessidade de você ter que fazer amizades e deixar as pessoas. Então você tinha que fazer conexões muito fácil. Né? Você tinha que se conectar rapidamente com as pessoas. Né? Então isso foi bem, digamos assim, fala muito de mim, digamos assim, né? Porque hoje eu gosto de fazer conexões. E você, é engraçado, né? Porque acho que esse investimento do seu pai, né? Nessa coisa multicultural, né, essa bagagem que vocês tiveram e depois a sua experiência também com, né, diferentes nacionalidades aí dentro de casa também, você tendo tudo isso. Esse mix todo acho que te trouxe um pouco desse propósito que nasceu aí e que faz você ter um engajamento muito grande com diversidade. Sem dúvida, porque eu acho que é através dessa diversidade, né, através da empatia pelas pessoas é que você consegue realmente entender, né, o que se passa na vida de cada um, e cada um pode e consegue contribuir de uma maneira diferente nas coisas, né, nas decisões, nas conversas, nas experiências, nas perspectivas. É tão rico essa diversidade, né? Muito rica essa diversidade. Então eu sou super fã da diversidade. E você me contou que daí depois você teve uma passagem, um começo de carreira aí que não foi na indústria, enfim, você está há bastante tempo já na indústria, mas você teve um começo que acho que também te trouxe reflexões e um contato também com pensamentos diversos ali, né? É verdade. Então, quando voltamos para o Brasil, eu vivi no meio do mundo acadêmico, né? Meus pais, meus irmãos, todos, né? Fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado. Meu marido é pós-doutor também. E eu sempre pensei que eu ia entrar no mundo acadêmico porque eu gostava disso. Eu gostava de estudar, né? De entender realmente as coisas com profundidade. E fiz o meu mestrado, né? Também na área de administração e na área de cultura organizacional. Cultura, olha lá. E aí comecei a dar aula na faculdade. Também muito jovem, né? E foram 2 anos de experiência, assim, muito ricos, mas também muito desafiadores, né? Justamente pelo desafio que eu, né, fui colocada, questionamentos por parte, talvez, desse ambiente, né, dos alunos, em função da minha quase nada ou pouca experiência no mundo corporativo. Então eu vinha com uma bagagem de conhecimento teórico muito grande. Né? E eu explicava... Porque era muito comum naquela época nas universidades, né? Sem dúvida, né? Mas eu me senti desafiada, eu disse, ali tem algo assim que eu preciso fazer por isso, né? Eu realmente tinha vontade de entrar no mundo corporativo. Achei que fosse também uma experiência curta e eu voltava para a academia. E no fim estou há mais de 25 anos no mundo corporativo e por enquanto não largo, né? E todos eles dentro do setor?
todos eles dentro do setor automotivo. Eu acho uma loucura como o setor automotivo, ele tem um mosquitinho. Ele tem um né? mosquitinho, não adianta. É muita paixão pela inovação, pela tecnologia, né? Por essa possibilidade de você atender sonhos, né? Porque nós sonhamos, né, com esse mundo, então isso é muito bacana. E aí eu comecei então a trabalhar do lado da minha casa, praticamente eram 8 minutos da minha casa. Ai, que delícia. Em Curitiba, morando em Curitiba, então comecei a trabalhar na Renault e fiz a minha carreira lá na Renault por 16 anos. Caramba. Foi uma escola. E é interessante que eu estava falando para você antes da gente começar a gravar, que eu percebo que as lideranças femininas do setor automotivo, como você, elas ficaram muito tempo dentro de uma empresa, né? Muito tempo, fizeram, né, uma carreira assim, importante lá para ascender, que é diferente de alguns perfis masculinos, que costumam, né, meio que testar outros lugares e buscar outras experiências. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que... Ou é só uma coincidência? Não sei. Eu fiquei muito tempo também, né? Ali parada numa experiência também. Eu acho que você acaba criando um ambiente de confiança, você acaba se sentindo mais à vontade ali naquele meio, né? Porque o novo é sempre um desafio a mais, é sempre você ter que de novo resgatar, provar. Você tem um esforço enorme, né? Como mulher. Né? Então eu acho que ali você acaba se acomodando mesmo. Eu acho que é verdade isso que você traz, né? E uma das coisas que eu falo muito para as pessoas com quem eu converso, mulheres, jovens, é isso: experimente coisas diferentes, né? Eu acho que não precisa sair da companhia, mas faça projetos diferentes, né, que te desafiem, que faça com que você tenha que aprender coisas novas, com que você se sinta insegura um pouco também, não tem problema. Sair da zona de conforto. Sai da zona de conforto, né, porque isso vai te trazer uma percepção das coisas diferente. Né? Então acho que é isso, e eu fiquei na Renault por muitos anos, porque realmente foi uma empresa que me proporcionou muito aprendizado, né? Obviamente, eu fui lá na empresa, né, nessa minha primeira experiência, uma líder jovem também, né? Sempre jovem, né? Sempre jovem, ainda jovem, mas enfim. E eu, sem dúvida nenhuma, vivi por desafios muito grandes, por ser uma líder mulher. Né? Fala um pouco desses desafios. Eu acho que, obviamente, a gente sabe que a indústria automotiva é uma indústria predominantemente masculina, né? Sempre foi. Né? Quando a gente pega culturas, né, europeias, também tem uma carga adicional também, né? Mais masculinizada e em situações, dependendo das pessoas, um pouquinho machista, né? Então, assim, você tem que lidar com tudo isso. Então, assim, o meu desafio foi... Eu provavelmente tinha que mostrar minha competência, mas eu tinha que mostrar 2 ou 3 vezes mais que um homem. Né? Então, assim, isso era muito frustrante. Eu sempre fui uma pessoa muito calma, né? Assim, sou extrovertida, falo bastante, mas eu sou uma pessoa calma, eu não sou da briga, eu não sou do embate. Né? Então, o meu estilo de liderança é muito do cuidado, né? Muito de olhar o outro, muito da empatia, porque eu vivi por esses lugares todos, e eu vivia a realidade diferente das pessoas, né? Só que naquele ambiente, né, masculinizado, onde há um estereótipo de liderança, né, que é esperado de você, eu tinha que ser outra pessoa. Né? Então, para eu poder ter um desenvolvimento de carreira, conseguir promoções, eu tinha que brigar, eu tinha que me posicionar, eu tinha que ser dura, eu tinha que mostrar essa pessoa que não era eu. Né? Eu não era assim. Era um personagem. Era um personagem, mas eu jogava, porque eu também queria. Né? Eu também e é muito normal, crescer. Isso acontece até hoje em muitas empresas. Muito. Né? Eu queria pertencer naquele mundo, porque eu gostava, eu tinha assim eu acreditava no propósito da companhia, né? Mas aquilo não me fazia bem. E aquilo me revoltava, aquilo me cansava, né? E aí você acaba se juntando a outras mulheres com as mesmas experiências, pessoas de fora da indústria automotiva, vivendo também essas experiências duras, e aí você se conecta, né? Eu acho que o universo conspira, porque eu pude me conectar com pessoas maravilhosas, né? Fora da
da empresa, da indústria automotiva, com a ONU Mulheres, com pessoas que estavam também levando essa pauta muito forte já naquela época. Né? E foi dali que surgiu o bichinho, né? Da diversidade de gênero, onde a gente começou a criar o grupo de mulheres dentro da companhia, a gente se associou aos WEPs, né? A gente começou o prêmio WEPs. E a Renault, WEPs, na época, foi uma das primeiras a entrar. Foi uma das primeiras a entrar. E a gente teve, por sorte, líderes, né, que eram parceiros, né, que tinham um olhar também visionário em relação a isso, que queriam fazer a diferença. Então a gente aproveitou. E esses líderes que você fala são líderes masculinos? Sim. É isso. Sim. Porque faz muita diferença, né, o engajamento de um líder, de uma liderança num projeto ou numa ação que envolva diversidade, né? A gente vê isso muito forte até hoje. Sim. Né? As lideranças, as empresas que não têm uma liderança engajada na pauta, dificilmente vão conseguir fazer com que essa pauta se desenvolva. E você tem que lidar com muitos homens, né? Porque muitas vezes não tem mulheres. Na verdade, hoje, até trazendo um dado do nosso estudo de diversidade, a gente mapeia a diversidade já faz quase 8 anos. Em 2017, quando a gente começou, a gente tinha, se eu não me engano, 19% de mulheres dentro do total de colaboradores do setor automotivo. Pois é. E depois de todo esse tempo, a gente tem 21. Quer dizer, por mais que a gente faça esse esforço, a gente ainda tem um desafio enorme, né? Tem, sem dúvida. Mas a boa notícia é que estamos, né? Eu acho que há uma consciência para isso agora. Não pega bem mais, né, Paula? Não pega bem, e eu falo até mais, não sei se você concorda, mas eu acho que existe hoje um olhar do próprio jovem, quando quer ingressar na indústria, para a diversidade. Uma empresa que não tem isso como um diferencial competitivo, você não atrai mais talentos. Os jovens talentos não querem mais trabalhar em lugares que não tem a sociedade representada lá de alguma forma. Totalmente, super concordo com isso, né? E é interessante, então eu vivi essa minha trajetória, né, na Renault, que foi excelente, e de repente vem a Camis e bate a minha porta, né? Eu, naquela época, assim, conhecia a Camis, eu estava no setor, na indústria de veículos leves, né? Então, assim, eu não tinha tanto conhecimento da Camis, e eu fui estudar, né? E eu fui falar até para o meu marido sobre Camis, ele é biólogo marinho, obviamente motores Camis marítimos eram melhor, ele já tinha montado motores Camis quando ele era muito jovem, né? Então ele falou assim, olha, dá uma olhada, que é uma empresa boa. Isso foi em 2015? Isso foi em 2015, exatamente. E aí eu fui fazendo as minhas entrevistas, né, com as diversas lideranças, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e eu sempre, Paulinha, assim, eu sempre fui muito transparente em dizer assim, gente, assim, eu tô super encantada com a companhia, fui aprendendo mais e mais, entendendo mais da empresa, mas eu não queria sair de Curitiba. Eu tinha minha vida ali, né? Nós temos uma ONG, né, junto com meu marido, tínhamos os nossos filhos, o meu filho pequeno estava com 10 anos de idade, né? E eu sempre fui muito transparente em dizer para eles que eu queria, né, manter a minha base em Curitiba, pensando que eles iam agradecer e tchau, obrigada. Tchau, é isso. E o processo foi continuando, né, e até que eu tive uma entrevista com o presidente na época da Cummins, né, o Pascotto, e deu uma conexão assim imediata, né, e ele me disse, Luciano, o que você quer, né, para trabalhar aqui com a gente? Aquilo já me falou muito da companhia, né? 10 anos atrás a gente não tinha vivido a pandemia, não existia trabalho flexível dessa maneira, trabalho remoto, né? E eu disse, olha, eu quero continuar com a minha base em Curitiba e trabalhar na Camis, em Guarulhos, vou e volto, pensando que eles iam, né? Te dispensar. Me dispensar. E não, venha, Luciana. Eu realmente fiquei muito surpresa, encantada com a empresa, né, com a visão de diversidade, né, que realmente está no DNA da empresa. É isso desde a época, né, de um grande líder visionário da Camis, lá na sua fundação praticamente, né, que tinha esse olhar de diversidade. Nos anos 50, 60, ele era o Irving Miller, né, esse líder, ele tinha uma grande influência nos Estados Unidos em prol do movimento dos direitos civis, né? E ele financiou e ele apoiou publicamente Martin Luther King em função dos direitos raciais dos Estados Unidos na época de 50 e 60. Assim, diz tudo, né? Fala tudo. Eu me arrepio, sempre quando eu falo, eu me arrepio demais da conta, porque foi uma pessoa que já implantou diversas políticas, né, raciais nas fábricas no sul do país.
Imagina naquela época, né? E foi aí que a Camis se desenvolveu nessa base sólida de diversidade, né? E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tá enraizado nos valores, não? Tá. E as pessoas que trabalham na Camis, assim, se encaixam, né? Assim, os seus propósitos de vida se alinham com esses propósitos da companhia, que é muito bacana, né? Eu que pensei que eu ia ficar na Camis 3 anos, né? Nessa loucura de voltar, imagina eu com minha malinha, vou e volto. Já tá fazendo aniversário de 10 anos. 10 anos. Ai, que delícia. Mas sempre na área de comunicação, né, Lu? Sempre na área de comunicação. Eu atuei sempre na área de comunicação e assuntos corporativos, que é a parte de relações governamentais, né? Me conta um pouco desses desafios, porque eu acho que a área de comunicação ela se transformou bastante nesses últimos tempos, né? Muito. E como que você tem acompanhado, se preparado, enfrentado esses desafios e essas oportunidades que surgem junto também, né? Você antes me perguntava como é que eu comecei, talvez, nessa área, né? E aí foi por acaso, viu? Mas na minha dúvida, assim, de que área atuar, eu acabei entrando na área de comunicação, muito jovem também, muito cedo, digamos assim, na minha carreira, né? E eu me encantei pela área de comunicação, pelo espaço que a gente ocupa, né? Onde a gente tem uma visibilidade e um contato com todas as áreas da companhia. Né? Isso é muito legal. Tem a possibilidade de reverberar, de multiplicar, né, tudo aquilo que a empresa faz de bacana para fora, para os diversos públicos. E eu gosto de conexão, eu gosto de falar, eu gosto de relacionamento, então para mim isso é muito importante. O poder da comunicação é esse, né? Mas a gente tem que ter muita responsabilidade em relação a isso, né? Então, assim, os desafios acho que são esses, tomar esse cuidado de como transformar, né, temas que são muito técnicos, por exemplo, na nossa empresa, de uma maneira muito palpável, muito simples, para que as pessoas entendam e se conectem também com os interesses delas, né? Então esse é um desafio muito grande na comunicação. E a responsabilidade que eu falo passa muito pela forma como a gente conta essas histórias, né? A forma como a gente demonstra, né, a importância de uma comunicação inclusiva, não estereotipada, né, o cuidado com isso também, isso é bacana, né, porque a gente tem essa responsabilidade tão grande de como comunicar, né, e tendo esse olhar de inclusão, de diversidade, forma como fazer isso para fora, para os diferentes públicos, é muito bacana, assim, né? E volta e meia a gente se pega com uma agência trazendo um anúncio em que não percebe que de fato ali tem um viés inconsciente, né? E assim, isso é tão importante, tão né? importante, e a gente tem que ter rapidamente aquele olhar e dizer assim, vamos cuidar com isso, né? Porque a gente tem que reforçar as coisas que são realmente positivas, né? Para estimular realmente essa essa diversidade realmente de formas de comunicar, né? E falando em diversidade, você é uma pessoa super engajada em diversidade, porque lá na Renault teve esse projeto de mulheres que eu acompanhei na época e foi super inspirador. Sim. E depois na Cummins também vocês fazem um trabalho incrível de diversidade lá. A gente também acompanha de perto, né? Afinal de contas, né? Estamos aí com o nosso movimento e isso eu sei que você é bastante engajada. E você também esse ano, né, fez uma coisa muito legal que eu quero que você conte aqui, que foi pela EA, porque você também é uma diretora lá na EA, é isso? Sim. E esse ano você foi diretora, ou presidente do Congresso... Da Comissão Organizadora do CIMEA. Sim. Que é um grande evento da EA, para quem não conhece, você pode contar um pouquinho, mas esse ano você propôs um desafio que eu amei, e que deu muito certo, e eu quero que você conte aqui pra gente. Muito legal, foi muito gostoso mesmo. Então, o CIMEA é o maior evento da engenharia automotiva no Brasil, né? Então, é um evento que concentra muita gente, né? Desde estudantes, profissionais da área também automotiva, governo, entidades de uma maneira geral e universidades. Então, tem uma responsabilidade muito grande de gerar conteúdo, né, e de mostrar caminhos aí da inovação e da tecnologia no Brasil, né? Então é de muita responsabilidade. E eu entrei na diretoria da EA há cerca de 3 anos já, e com essa missão também aqui dentro. Eu sou diretora de comunicação lá e nós somos 4 diretoras mulheres, né? De um universo de uns 20, né, diretores homens, e a gente tem um papel muito importante, além das nossas, né, responsabilidades, digamos assim, a gente também tem a responsabilidade de
ter o despertar, né, de todos ali para a diversidade, né? A coisa boa, de novo, é que as lideranças, né, da EA têm esse olhar, né, e que apoiam isso. De novo, né, os apoiadores, né, os nossos aliados. Os aliados Estão ali. Isso então, é importante. Entendo os aliados e entendo o nosso olhar da importância de trazer a diversidade, o olhar feminino também, para essas discussões. Eu me juntei à Marina, né, minha colega, então nós duas fomos Super Marina, né, a Super Marina, super fã dela. Nós nos juntamos e junto com a comissão toda organizadora, criamos uma agenda, né, uma pauta muito de gente muito competente em suas áreas, né, mas acho que foram 56% de todo o público palestrante foram mulheres. E eu vou falar que esse número é gigantesco, porque a gente tem o nosso evento, o ABX Automotive Business Experience, e é sempre um quebra-cabeça e um desafio gigantesco a gente conseguir ter lideranças femininas ali, porta-vozes das empresas. Então, eu fiquei orgulhosíssima. Parabéns, eu adorei essa iniciativa. Obrigada. Achei que carrega teu propósito, tudo que tem aí dentro, assim, e espalhar isso, e a gente conseguir levar isso para uma entidade que, claro, sempre teve uma liderança ali muito masculina. Isso é um marco e tanto, né? Nossa, a gente ficou muito feliz com o resultado em si, né, das discussões, né, os aportes, né, desses profissionais, todas as mulheres e dos homens, foi assim riquíssimo, né, para inspirar todos, né, todo o nosso setor em relação à importância da inovação tecnológica, a importância de pensar num futuro realmente sustentável, né, ambientalmente responsável para o nosso setor, né? Então, essa é outra coisa, assim, que me conecta muito no meu propósito. Eu falei rapidamente que nós temos uma ONG, né, de conservação marinha, em função muito da inspiração do meu marido em relação a essa área, né? E que conecta com o propósito também da Camis, que é melhorar a vida das pessoas, impulsionando um mundo mais próspero, né? E para que a gente tenha um mundo mais próspero, é um mundo de direitos humanos, né, direitos iguais, né, de igualdade de oportunidades, e também um planeta, né, sustentável, um planeta limpo, né, para as nossas futuras gerações. E o papel da Camis está aí, né, em trazer essas inovações tecnológicas, as diferentes soluções para que a gente possa contribuir com os nossos clientes na transição energética e na descarbonização. Então, que é um tema em alta nesse momento. Alta, muito, né, muito. Que legal. E você também tem essa sua outra área aí, que também é um grande desafio, que é de relações governamentais. Sim. Né? Que eu acho que, diferente de comunicação, que tem, né, um público feminino maior ali, você também atua num universo bastante masculino e com muito poucas lideranças femininas, né? É verdade. E um ambiente difícil de negociação, de tudo. Como que é? Então. Também. Porque acho que é uma outra carga de desafio aí, de alguma forma. É assim, eu tenho ido cada vez mais a Brasília, né? Eu participo de várias entidades, né? E de fato, muitas vezes eu sou a única mulher na sala, né? E isso é muito chocante, né? Mesmo nos dias de hoje. Estou vendo a evolução, acho que tem um olhar diferente para isso nas nossas entidades, o que é muito bom, para refletir realmente o movimento, né? Das nossas empresas, né? Do setor automotivo em relação a isso, o que é bacana. Tem que ser intencional, tá? Porque não é natural ainda. Então, assim, é preciso, né, puxar. É preciso puxar. Quando você vai para o ambiente governamental, você vê isso menos em instâncias, talvez, locais, estaduais, mas você já vê um movimento um pouquinho maior numa instância federal. Né? Então, você começa a perceber outras profissionais, né, da área de relações governamentais participando e atuando também, né? E então tem sido assim, eu posso dizer para você, um pouquinho mais fácil da gente lidar assim com nesse ambiente, né? Porque a gente já consegue ver uma outra pessoa, né? Uma outra mulher também lidando com isso, né? E é isso, os governos têm que estar abertos a isso, tem que também intencionalmente ter mais espaços, né, de poder com mulheres, né? E eu também procuro sempre dar a minha... Colocar a sua assinaturinha ali. A minha assinaturinha ali, tá sempre junto e puxando outras mulheres também para estarem nesses ambientes. Isso que você falou de puxar mulheres é interessante, porque você vem de uma geração com pouca referência feminina na liderança, né? Teve que desbravar aí com o facão, né?
esse Sim. espaço todo, e ainda assim você encontra lugares que você tá lá solitária, Incrível. né? Incrível. Sim, incrível. Você sente um pouco a responsabilidade de ser uma referência para essa geração que tá vindo? Sinto, Paula, sinto sim, e tenho orgulho, né? E eu sei dos meus privilégios. Eu sei que eu tive, e é importante a gente ter consciência dos nossos privilégios, né? Eu tive essa possibilidade de morar em diversos lugares, em ter essa visão mais ampla, multicultural, em poder navegar, né? Também crescer profissionalmente nas empresas onde eu atuei. Eu sei que eu tenho esse privilégio, mas eu sei que eu posso usar esse meu lugar, né? Para também influenciar o ambiente onde estou, né, as políticas, as práticas das empresas e puxar outras mulheres também, né? Existe assim uma preocupação muito grande das mulheres com quem eu falo, das jovens mulheres, em relação a, eu não sei se eu consigo fazer isso, né? Então assim, realmente a síndrome da impostora ali muito forte. Mesmo em gerações mais jovens. Mesmo em gerações mais novas, mais jovens, assim, sabe? E aí o meu papel realmente, eu estou num lugar assim onde eu posso ter uma influência, então eu vou fazer isso, então eu faço mentoria, eu procuro estar com elas também para dar essa outra visão de que é possível, de que, né, a pessoa tem que tentar criar um pouco mais de confiança em si, acreditar um pouco mais em si, né, porque você vai aprender on the job, né, desenvolvendo o teu trabalho. O importante é que você tenha essa coragem, né, que você seja vocal, que você entenda onde você quer chegar. Qual é o teu sonho? Qual é o teu propósito? O que você quer, né, da tua vida, da tua profissão? Eu procuro assim ter muito essas conversas com essas jovens mulheres, né, e para que elas realmente procurem primeiro entender a si, para depois buscar, né, onde que ela precisa se conectar e se desenvolver e estudar, porque ela tem que se aprofundar nesse conhecimento, e depois colocar a cara mesmo, né, experimentar, mesmo que seja uma coisa assim que você nunca imaginou, faça, né? Então é isso, e eu acho que isso pode inspirar essas mulheres, né? Eu tenho muito orgulho que na Camis a nossa CEO é uma CEO mulher. Ah, isso é muito legal. É maravilhoso. A nossa vice-presidente de Diversidade, Equidade, Inclusão e Cultura, que nós temos, uma vice-presidência de Diversidade, Equidade, Inclusão e Cultura, é uma mulher preta. Que legal. Né? Então, assim, é um movimento muito grande, não só da diversidade de gênero, mas diversas outras áreas da diversidade. E uma das coisas bacanas da Camis é procurar ter a diversidade nos diversos lugares e ambientes em que ela está. Né? Então, no corporativo, mas também nas diferentes regiões. Então, a possibilidade da gente navegar, né, experimentar, ter projetos em países diferentes é muito, muito estimulado pela Camis. Né? E isso que você estava me contando para você, que é uma liderança, né, atuar com lideranças com outras bagagens de outros países também te traz, né, uma riqueza assim, de conteúdo, de insights, de troca, porque a diversidade é diferente, né, se a gente olhar globalmente. Cada país tem a sua peculiaridade ali, né, e suas características para ter a sociedade lá representada, e que muitas vezes conflitam até com a diversidade, né, um do outro, assim, porque o interesse de um lugar como o Brasil, ele tem a população, metade da população negra, né? Enfim, a gente não tem isso representado ainda dentro do nosso setor, mas não é um desafio de diversidade na Europa, por exemplo. É verdade. Né? Então, é um mix de desafios para uma empresa global. É um mix de desafios. E é bacana que é uma empresa global, mas com um olhar local. Né? Então, ter profissionais que estejam aqui também inseridos nas regiões, com esse olhar, né, de diversidade, também é importante para que o global entenda, né, mais dos nossos mercados, mais da nossa atuação, né, e isso é muito rico para a companhia, né. A gente tem tido um desafio muito grande, agora a gente a gente vai chegando no fim, já vai, né, já quero começar tudo de novo, para a gente conseguir fazer milhões de papos e conversar bastante, porque eu acho que é muito rico, essa troca nossa é muito rica, eu acho que você inspira muita gente, eu espero que você inspire muitas pessoas que vão assistir esse nosso papo. Você me inspira. Acho que mulheres precisam disso, né, a gente tem essa carência de se inspirar em outras mulheres. Eu acho muito legal quando a gente consegue chegar nesse lugar de admiração, né? Porque foi um desafio grande lá atrás, né? Das mulheres
né, desbravarem o seu espaço, mas sem admirar a outra, né? Eu acho que isso tem sido muito diferente hoje em dia, né? Mas a gente tem tido um olhar muito cuidadoso para o jovem talento, né? Como que a gente atrai mais? Porque teoricamente não, na prática eles são o futuro da companhia, o futuro do país, o futuro da sociedade, né? E eu tenho falado com muitas empresas que têm encontrado dificuldade em atrair jovens talentos para o setor automotivo, né? Isso tem acontecido, você percebe isso, e como que a gente consegue tornar essa indústria, né, mais atrativa para o jovem talento hoje em dia? Eu acho que é resgatar um pouco a essência, né, da nossa indústria, que é a paixão pela mobilidade, né, que é a paixão pela tecnologia, pela inovação. Olha que coisa linda! Né? E nós estamos em tudo que a gente pode imaginar, né? Nós como companhia, né, hoje atuando na Camis, a gente está no ônibus que leva o teu filho, né, para a escola, né, no caminhão que transporta todos os alimentos, no data center que hoje nos permite, né, ter toda a nuvem que a gente precisa para a inteligência artificial, nos hospitais, Paula. Então, assim, se você resgatar realmente essa essência, né, do que é a mobilidade, do que é a energia, né, eu acho que você consegue resgatar essa paixão, né? E, obviamente, empresas que te proporcionam também você experimentar coisas novas, que o jovem gosta muito, né, de criar, de inovar, de propor, porque você tem que ter um ambiente seguro para você fazer isso. Então, você escolher empresas que te permitam esse ambiente seguro para você fazer isso, você não vai mais querer sair da empresa. Eu tenho certeza. Né? E existe um pouco desse conflito, você trouxe um ponto importante aí, que é o jovem ter o espaço, né? Porque também tem isso, são gerações com bagagens diferentes, com visões diferentes, e que se a gente consegue fazer com que elas se unam, né, você tem um resultado fantástico. Perfeito. Mas é um desafio gigantesco você conseguir inserir o jovem, você pegar uma liderança ali que já vem de uma outra bagagem, de uma outra geração, né, com outras tecnologias ali. Exato. E outras visões, e você fazer esse match acontecer da melhor maneira, né? É verdade, Paulo. Eu acho que tem uma coisa que eu estou continuando, estou falando aqui porque, né, a gente estamos indo. Tem uma riqueza enorme dessa diversidade, realmente, assim, né, que você está colocando de gerações, que é você também proporcionar um ambiente de conflito, mas conflito construtivo, né, onde você coloca a tua opinião de uma maneira segura, né, e a partir dessas opiniões diversas, com experiências que cada um teve diversa, né, você consegue ter um resultado melhor, uma decisão melhor para a empresa, né, e para aquele projeto que você está desenvolvendo. Então, se você se dá conta que aquele profissional, talvez de uma geração completamente diferente, né, consegue trazer e aportar assim algo que você não viveu e vice-versa, é riquíssimo. É riquíssimo. É a habilidade de você gerenciar esse conflito e que positivo. Você tem que desmistificar, né? Porque o conflito normalmente é uma palavra que você quer ficar fora, né? Mas a gente estimula o conflito. Na nossa companhia, o conflito construtivo, justamente para ter esse ambiente mais rico, né? Que legal. Ai, Lu, eu adorei o papo com você. A gente sempre termina nosso papo com duas coisas. Uma que eu acho que você já está fazendo muito bem, que é, né, que legado que você quer deixar aí na tua vida. Eu acho que, claro, vamos olhar o profissional, mas eventualmente eu sei que você carrega aí, né, um propósito tão forte, que eu acho que isso se mistura bastante com o teu pessoal também. E depois eu quero que você termine deixando um recado, principalmente para as meninas que têm interesse no setor automotivo. Por que elas deveriam olhar com mais cuidado para cá e por que elas deveriam vir, né, e algumas dicas aí para elas. Tá certo. Bom, em termos de legado e propósito, eu acho que o meu papel é, de novo, né, na minha posição de um pouquinho mais de poder, talvez eu possa dizer assim, é ter a possibilidade de influenciar e ajudar outras mulheres, né? E não só as mulheres, mas outros grupos, né, de diferentes dimensões da diversidade a realmente estarem num ambiente mais estimulante, né? Então, assim, mesmo não estando na companhia, eu tenho certeza que eu vou continuar trabalhando nessa pauta, nessa frente, para ajudar outras pessoas, né? Porque, de novo, né, assim, foi a minha criação, né? A criação de
de justiça social, a criação de igualdade, né? A criação de igualdade de oportunidades para mim é muito importante. Então acho que é isso. Acho que eu quero continuar fazendo isso para sempre, obviamente, né? Vamos juntar forças, porque eu também Vamos quero. juntar forças, não é? Vamos junto nessa caminhada. E eu já tô ali, eu tô no meu 50 a mais, viu, Paulinha? Então assim, eu já vou encaminhando daqui a alguns anos lá para minha aposentadoria, então eu quero fazer isso depois. Vamos, eu topo. E o que eu posso falar para os jovens, né, profissionais que estão ali pensando, né, entrar na indústria automotiva, é isso. Olha a indústria automotiva com esse olhar assim da sua essência, né, da sua paixão, do que a gente traz, dos sonhos que a gente realiza, né, através dessa indústria. E quando você entra, né, você vai conseguir também realizar várias coisas se você conseguir estar nesse ambiente que te proporciona essa diversidade, né? Então seja curiosa, né? Procure ver o que tem de possibilidades, estude bastante, se aprofunde também no teu conhecimento, crie conexões, né? Seja vocal em dizer o que você quer, né? Para a tua profissão, para a tua carreira, e essas conexões vão te ajudar, né? Você tem que criar aliados, você tem que ter teu próprio board. Eu falo assim de diretores, gostei, né, ou diretoras. Gostei. Tem o teu board que vai te apoiar nos teus projetos, nos teus sonhos. E com isso, pode ter certeza que você vai em frente e vai muito bem. Olha lá, tá dada a dica, né? Vamos criar nossos boards de vida. Eu amei. Eu também aprendi isso e eu depois nunca mais larguei. Eu adorei. Vamos pegar esse conceito que eu gostei também. Lu, super obrigada. Super obrigada por compartilhar sua experiência, sua bagagem, trazer tantos insights. E também super obrigada por estar fazendo parte dessa transformação positiva do setor, que é o que a gente mais busca aí, né? Eu acho que a gente tem essa missão juntas e com tantas outras pessoas, mulheres, homens, e que estão engajados aí nessa pauta tão importante. Estamos juntas, minha amiga. Estamos juntas. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Gente, conversei hoje com a Luciana Gilles, que é diretora de comunicação da Cummins para a América Latina e de relações governamentais para o Brasil. Foi um papo maravilhoso que eu espero que vocês espalhem por aí, porque eu quero que esse setor ele esteja cada vez mais forte, cada vez mais transformado, mais diverso, porque é isso que vai fazer a gente crescer cada vez mais com responsabilidade, tanto pela nossa indústria quanto sociedade, né? Enfim. Eu quero agradecer aqui, como sempre faço, os nossos patrocinadores, Bosch, Cummins, Grupo ABG, Lear, Mercedes-Benz e Volkswagen. Super obrigada por apoiar o nosso movimento de diversidade. Empresas que queiram apoiar, falem conosco, porque a gente quer fortalecer cada vez mais essa pauta dentro do setor. Eu sou Paula Braga, CEO da Automotive Business. Esse podcast é da Automotive Business, editado pelo Marcos Ambroselli. A trilha sonora do Guilherme Chibruski. E eu espero vocês em todas as nossas edições, tanto já gravadas quanto as que gravaremos aí pela frente. Super obrigada!